Oi? Oi, Beto. Bom dia, Sora. Bom dia. Ei, Sora, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Mas quem tá aqui? Amanda, bom dia. Será que deu 21? Léo tá chegando. Samara. Bom dia, Rafa. Boa tarde para você, né, Rafa? Tchum, tchum, tchum. Segundo ano. E aí, Matias? Só alegria? Bom dia, Sora. Só alegria? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Tchum. Oi, Léo. Oi, João. Bom dia. Oi, Sora, bom dia. Oh, mandei mensagem errada. Não é para você não, Amanda. É pro Nicolas que eu queria mandar a mensagem. Não sei eu mexer nisso, não. Melhoras, Nicolas. Nicolas não tá se sentindo muito bem hoje. Vamos lá. Gente chegando. Yuri, Gabriel. Então vamos lá. Deixa eu ver quem tá aqui. Luana, Pedro. Não vai embora não, Nicolas. Fica aí ouvindo, que a aula é importante hoje. Aí você tira os prints dos mapas que eu fiz. Depois, se qualquer dúvida, você me procura, tá? Então, vamos lá. A Bianca tá aí. Nicolas também. A Amanda tá aí. Tainá também. Sabrina. Cadê a Sabrina? Sabrina tá aí. Falou bom dia, né, Sabrina? Eu que tô viajando aqui. Gustavo. Oi, Gu. Gustavo. Gustavo não tá, né? Beleza, acabou de entrar. Bom dia, Sora. Oi, bom dia, Gabriel. Gabriel tá aí. O Yuri Como é que a entrou. galera tem coragem de colocar o Cássio, velho? Ídolo. Vitor tá Depois do cara aí. conseguir frangar em pênalti, velho. Olha também. Ana Luísa tá aí? Ana Luísa. Odeio fazer chamada. Beatriz. Samara caiu. Letícia. A Lê tá aí? 1, 2, 3. Do string, tá aí? Não, né? Letícia tá aí, sim. Pedro?
Pedrinho, cadê você, meu filho? Você podia responder, né? Ia ficar mais fácil para mim, em vez de ficar apurando. Cardone. Cardone. Oi, Sora, eu. Muito obrigada. Isadora, tá aí? Ana Luísa. Professora. Isadora tá. E a Ana? Ana Luísa. Professora, é mais fácil o São Paulo ganhar alguma coisa do que a Ana aparecer na aula. Hã? Mais fácil o São Paulo ganhar alguma coisa do que a Ana aparecer na aula. Ah, é? Vamos saber. Nadari tá aí. O String não entrou ainda, né? Ana Luísa não. E o Gustavão? Gustavão também não entrou. Gustavão é mais fácil o Cássio defender o pênalti do que entrar na aula. Ah, que exagero. Luana tá aí. Bom dia. Matias tá aí. Léo tá aí. João tá aí. Samara tá aí. Rafa também. Beatriz também. Deixa eu ver. Gabriela tá aí. Lívia. As Lívias estão aí? Não. Tá. A Yumi tá aí? Sim, Sora. Obrigada. Amanda? Como é chato fazer chamada. Eu odeio fazer chamada. Tá, Amanda tá também. Renata? Renata, acho que não. Rafael, acabei de enxergar. Cadê o Rafael? Laís? Paola, tá aí. Acabei de ver. Matheus. Matheus tá aí? Isabela dá. Acho que é só. Renata, então, ó, só para confirmar. Renata não tá. Kathleen não tá. Matheus. Laís. A Vidote. O Gustavo. Ana Luísa e o String. É isso? Se alguém entrar, vocês me avisam. Muito bem. Então, vamos lá. Professora, me aceita? Eu vou entrar pelo notebook e vou sair do celular. Aceito. Ué, quem tá pedindo para adicionar? Deixa eu ver. Professora, sabadão você assistiu ou não? Oi? Sabadão a senhora assistiu ou não? Que é isso? Final do Paulistão, pô. Ah, nada. Sem nada. Pô, Então, vamos lá. Vamos começar com o primeiro módulo aí que faltou para a gente completar, tá? Então, assim, ó, printa aí para vocês, depois passar no caderno. Então, esse é o módulo 33 da frente 1. Eu também vou dar o 34 hoje, então eu vou dar o 33 e o 34. O 33, ele tem o tema como sistema digestório, mas, na verdade, ele vai falar sobre os tipos de digestão,
vai falar quem faz esse processo de digestão e quais são os produtos finais dessa digestão, tá? Então, olha só. Primeira coisa, ele dá uma classificação. Então, nós temos aqui os alimentos plásticos, energéticos, mistos e reguladores. Eu coloquei na frente quem são eles. Então, os plásticos também podem ser chamados de construtores, que são as proteínas. Quando a proteína sofre o processo de digestão, ela vira um aminoácido. E as proteínas, elas fazem todo o processo de crescimento celular. Então, lembrando, lá na frente 2, que a gente já viu o processo, né, de fabricação das proteínas humanas. Então, eu tenho o meu DNA, eu tenho o meu código genético, e no momento em que essas proteínas precisam ser criadas, né, transformadas em proteínas humanas, eu preciso da proteína do alimento para poder fazer todo esse processo. Então, os aminoácidos, que é aqueles que nós vimos pelo processo de tradução, né, do nosso DNA, que fabrica os RNAs, e o RNA faz todo o processo da fabricação dos aminoácidos. E esses aminoácidos, o conjunto deles vão formar proteínas. Então, quando a gente come uma proteína, a gente está comendo uma proteína animal, tá? Então, você pode comer uma carne de boi, uma carne de frango, um porco, um peixe, são proteínas de outros animais. Então, essas proteínas, quando elas entram em contato com a nossa célula, ela ajuda o processo de crescimento celular. Ela ativa a divisão celular, os processos de mitose, tá? Então, uma criança, por exemplo, um bebê, a base da alimentação dela é leite. E o leite, ele tem duas coisas importantes. Tem várias coisas, né, o leite, mas duas mais em grande quantidade. Que é a proteína do leite, que é a lactose, né? Então, a lactose, ela é um açúcar presente no leite, tá? E esse açúcar, ela vai virar glicose, monossacarídeos, e vai liberar para o bebê energia. Além disso, dentro do leite materno, ou até mesmo o leite que você compra, que o bebê, às vezes a mãe não produz leite, e aí o médico receita aqueles leites próprios para bebê, não, tem várias marcas, né? Esses leites, eles são diferentes do leite produzido pela vaca, tá? É um leite apropriado, bem parecido com as proteínas do leite materno. Então, por isso que eles são caros, né? Eles não são leites muito baratos. Então, esses leites, além deles terem essa proteína diferente aí, esse açúcar diferente, ele também vai ter uma quantidade de gordura. E essa gordura é lipídio, que vai se transformar em ácidos graxos e glicerol, que também gerará à criança, além de energia, manutenção da vida, tá? O string chegou. E os alimentos reguladores, que são as vitaminas e sais minerais. Então, olha só, esses são os alimentos que nós temos que consumir. As proteínas, pessoal, ela tem duas fontes. Eu posso ter proteína de fonte animal e proteína de fonte vegetal. As proteínas de fonte animal, elas têm além de ter a proteína, ela também tem algumas vitaminas. E existe uma vitamina chamada de vitamina B12, que ela é uma vitamina que só tem origem animal. Então, eu não consigo encontrar B12 em nenhuma fonte de frutas e verduras, fonte vegetal. Eu só consigo na fonte animal. Então, para os veganos, né, quem não come nem carne e nem derivados, né, que é o leite, o ovo, precisa comprar a B12 em cápsula e precisa ser ingerido, porque a B12 faz muita falta no processo
da formação das nossas células sanguíneas, né, junto com a hemoglobina. Então, a gente não pode levar muito, a gente não pode esquecer de algumas proteínas e algumas vitaminas que contém nesses animais. Então, assim, não quer comer? Não tem problema, né? Eu super respeito os veganos. Só que precisa ir um nutricionista, fazer um acompanhamento da saúde e tudo mais, tá? Então, esses alimentos precisam ser consumidos de forma equilibrada e em proporções diárias. Eu não posso deixar de comer nenhum tipo de proteína, eu não posso parar de comer carboidrato, eu não posso parar de comer lipídio, né? Eu preciso... O lipídio ainda, ele tem forma mista, então se eu comer proteína e energia, tá tudo certo. Mas sem proteína, sem energia e sem regulação do corpo, alguma coisa vai acontecer, tá? Ou a curto prazo ou a longo prazo, vai depender daquilo que você não está ingerindo, ok? Então, as proteínas precisam ser consumidas diariamente. Proteínas não são armazenadas no nosso corpo. Então, ontem foi o Dia dos Pais, né? Muitos provavelmente devem ter feito churrasco. Então, comeu aquele monte de carne. Hoje vai no banheiro, com certeza, no mais tardar no final da tarde, à noitinha, vai no banheiro. Por quê? A quantidade de carne que foi consumida não é necessário para o nosso corpo, comeu a mais. Então, tudo aquilo que a gente come a mais de proteína, nós eliminamos pelas fezes, tá? Então, existe uma quantidade X de proteínas que nós temos que nos alimentar todos os dias. Quando estamos em fase de crescimento, caso de um bebê, uma criança ou até mesmo um adolescente, como alguns de vocês, precisa ingerir grande quantidade de proteína, porque proteína faz crescimento das células. E a falta de proteína pode aniquilar o crescimento do indivíduo, tá? É claro que o DNA também conta, com certeza. Mas o consumo de proteínas para a fase de crescimento é de suma importância, ok? Ah, não gosto de comer carne. Então, leite, ovos, grãos, né? Fontes vegetais. Nós temos os grãos, que são muito ricos em proteínas. Grão de bico, lentilha, feijão. Então, nós temos alguns grãos que são soja, que são ricos em proteínas, que também faz o papel aí, né, da construção do nosso corpo, ok? Os carboidratos, eles vão, no produto final deles, eles vão virar glicose, monossacarídeos. E eles nos dão energia. Esse é o principal, esse não pode faltar. Se não tiver alimentos energéticos dentro do nosso corpo, o nosso corpo morre. Eu preciso consumir todos os dias. E se eu consumir a mais do que eu preciso, o meu corpo vai armazenar. Ele armazena na terceira camada da pele, na camada da hipoderme, o nosso tecido adiposo, e lá vão ficar armazenados esses carboidratos a mais que nós ingerimos, ok? O corpo entende que se você comeu a mais hoje é porque você vai usar amanhã, e aí ele armazena, né? Esses alimentos, eles não são eliminados pelo nosso corpo como as proteínas. O nosso corpo armazena todo ele em excesso. Então, ele vai usar a energia para o dia a dia, e o que sobrar, ele vai guardar no tecido adiposo. E aí, se eu ficar comendo a mais do que eu preciso, eu vou engordando, tá? O teu corpo, ele não entende que você não está precisando, que você tem uma reserva suficiente. Ele vai armazenando. Então, a gente tem que tomar cuidado com os carboidratos, tá? Consumir nas quantidades ideais para as atividades do dia a dia, as atividades vitais. Então, o Vitor aí joga bola, né? Joga bola todo dia. Ele... Agora eu não sei, né, Vitão? Mas assim, no normal, ele... Agora tá mais parado, né? Mas no dia a dia, assim, no normal, sem pandemia, o Vitor treina sempre.
Então, ele tem um gasto energético muito maior do que eu, por exemplo, né? Para ajudar, o Vitor é um menino, é um homem, e homem tem mais gasto energético do que menina, né? As mulheres gastam menos energia para a mesma atividade que um homem faz. Então, se eu fosse treinar com o Vitor, por exemplo, mesmo a gente fazendo o mesmo treino, por eu ser mulher e ele homem, ele gastaria mais energia que eu, tá? A atividade metabólica do homem é maior do que a da mulher. Então, a quantidade de alimentos energéticos que ele precisa consumir é muito maior do que eu, mesmo fazendo a mesma atividade que ele. Se eu não fizer, então, aí que eu tenho que comer menos ainda. Porque se eu comer igual ele, eu vou engordar, porque eu não vou ter esse gasto todo. Então, nós temos que tomar cuidado. Posso tirar o carboidrato porque no meu corpo tá sobrando? Não, não pode. Como que eu faço para emagrecer? Eu vou diminuir o carboidrato, ok? Não posso zerar o carboidrato de forma alguma, porque o seu corpo ele entra em estresse quando você faz isso. Então, qual é o certo? Vai fazer uma atividade física para emagrecer? Uma corrida, um aeróbico, sei lá, qualquer coisa nesse sentido? Então, eu vou comer meio pão ou 2 bolachinhas de água e sal, ou uma fruta calórica, né? Uma banana, um abacate, que são gorduras boas, né? Energia boa, mas em pequenas quantidades. Então, quando você ingere, dali meia hora, esse carboidrato já virou glicose, está no sangue, vai nutrir as suas células, né? Lembrando que essa glicose vai ser usada lá nas nossas células, junto com o oxigênio, para a liberação da respiração celular e, consequentemente, a energia para as atividades vitais. E aí, essa glicose já está no sangue, depois de meia hora que você comeu uma bananinha ali, e aí já começou, a glicose já caiu no sangue. Aí eu começo a fazer o exercício físico. E a hora que eu começo a fazer o exercício físico, tem glicose no meu sangue, porque eu comi uma banana, um pedaço de abacate, ou até mesmo meio pão, eu tenho glicose ali no sangue para aquela atividade. Então, eu começo a fazer atividade, aí o meu corpo entende que aquela banana não foi o suficiente, mas você tem energia para os primeiros minutos da sua atividade. E aí o corpo manda informação, o fígado traz para o fígado o glicogênio que foi armazenado, né, dentro do tecido adiposo. O fígado transforma o glicogênio em glicose, a glicose cai no sangue e nutre as nossas células. Com isso, a gente emagrece, tá? Então, a gente não pode deixar de comer. A gente tem que diminuir e realizar uma atividade física que você tem um gasto de energia maior para eliminar essa gordura aí, para eliminar esse tecido conjuntivo, esse tecido adiposo, que é conjuntivo. Nós não podemos parar de comer qualquer um deles, tá? Tem que comer todos eles e diariamente. Os alimentos mistos, eles são os lipídios, porque os lipídios, eles vão fornecer, geralmente os lipídios, eles estão como misto, tá? Eles estão presentes, geralmente, no leite, na gordura do leite, na gordura da carne. Então, ele vai liberar ácidos graxos e glicerol, que é o que vai para a célula, tá? A quantidade de lipídio que a gente precisa por dia é muito pequena, são os óleos e as gorduras, tá? Então, aquela gordurinha que tem na carne, aquela gordura do leite, aquele óleo que a mãe coloca para fazer um arroz, temperar um feijão, ou aquele óleo que é utilizado, um azeite para colocar na salada. Essa quantidade de óleo já é suficiente para o dia a dia, não preciso a mais do que isso, tá? Mas eu preciso dele, porque existem alguns alimentos que só são diluídos em óleo, não são hidrossolúveis, são lipossolúveis. Eu preciso de lipídio para dissolvê-lo, senão a água não vai conseguir fazer esse trabalho, tá? Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Eu não sei se vocês conhecem um pozinho que muita gente usa na culinária, chamado de açafrão. É um pozinho
meio amarelinho, meio laranjinha, e é mais amarelo que laranja, depende do açafrão. E o açafrão, ele é muito bom para articulação, ele é um alimento assim, extremamente bom. Só que ele é lipossolúvel, ele não dissolve na água. Se você pegar uma colherzinha de açafrão e colocar dentro de um pouquinho de água e mexer, não vai dissolver, porque ele não é hidrossolúvel, ele é lipossolúvel. Então, quando ele entra dentro do nosso corpo, se não tiver gordura dentro do nosso corpo, ele não dissolve. E aí, ao mesmo tempo que ele não dissolve, ele não entra na articulação. Então, tem 2 jeitos de ingerir açafrão. O primeiro jeito é você diluir ele na hora de fazer o arroz ou uma carne que tem gordura, e aí ele dissolve, penetra no arroz, penetra na carne, mas preciso de pôr óleo para fazer aquele refogado da carne, ou refogar o arroz, ele consegue, aquele pouquinho de óleo, ele consegue já dissolver. Ou você coloca ele, que aí é o jeito pior, né? Você pega uma colherzinha de azeite e põe ele dentro dessa colherzinha de azeite e mexe. E aí, a hora que você mexe, ele dissolve no azeite, aí você toma. É ruim, mas é muito bom para a saúde, né? Muitas pessoas usam açafrão para a saúde, tá? É bem isso. Tem perguntas aqui no chat, deixa eu ver. Um pouco de bom, a gente gordinho não vai ter problema. Até parece, né, Matias, que você é gordo, né? Professor, os carboidratos aceleram o metabolismo igual as vitaminas? O que acelera o metabolismo, na verdade, é a nossa tireoide, né? Então, aqui nós temos uma glândula chamada de tireoide. E quem controla o metabolismo é ela, certo? Então, é ela que vai controlar esse metabolismo. Quanto de energia você vai gastar para fazer aquelas atividades vitais? O que muita gente faz é comer alimentos energéticos, né? Mas os alimentos energéticos, eles nos fornecem energia porque assim que você acabou de comer, ele já te dá um bem-estar, tá? Mas ele não acelera o metabolismo. Quando você come, a única coisa que pode acelerar o metabolismo é aquelas bebidas energéticas, mas aí é outra coisa. Aí você está tomando uma substância pronta com uma grande quantidade de estimulador de metabolismo, que não é bom, que não é legal. Existem alguns medicamentos que aceleram o metabolismo também, tá? Mas não é legal. O que os carboidratos nos fornecem é energia. São eles os responsáveis para termos energia no dia a dia, tá? Então, é muito importante o consumo diário. Só que eu vou consumir de acordo com o que eu gasto. Se eu consumir mais, vou engordar, tá? E os reguladores, que são as vitaminas e sais minerais, podemos comer à vontade. Existe, assim, às vezes, algumas pessoas que sofrem de excesso de algumas vitaminas. Mas é raro, viu, pessoal? Às vezes dá uma amarelada na pele, excesso de beta-caroteno, que são frutas de cores amarelo com laranja, ou legumes, né? Tipo cenoura, maçã mais vermelhinha, mas por dentro é mais clarinho, banana, tudo que mandioquinha, todos eles liberam o beta-caroteno. E o beta-caroteno, em grande quantidade, ele deixa a pele um pouco mais amarelada. Aí tem que dar uma segurada na vitamina. Mas de uma maneira geral... Oi. Uma vez eu vi uma menina laranja. Ela comia abóbora todo dia. Ah, então, excesso todo dia, 2 vezes por dia. Então, é excesso de beta-caroteno. Não pode, não é legal, né? Assim, tudo que a gente faz com exagero, a gente prejudica o nosso corpo, né? E aí tem que dar uma desacelerada nessa quantidade de vitamina aí.
Mas, de um modo geral, por isso que a gente fala muito de prato variado, colorido. Porque cada alimento com cores, todos os alimentos que nós, né, ingerimos, se ele for de diversas cores, significa que ele tem vitaminas diferentes. E aí, se ele tem vitaminas diferentes, cada vitamina vai agir numa parte do seu corpo, numa regulação do seu corpo. Então, às vezes, aquela visão embaçada não é só miopia ou só hipermetropia. Pode ser falta de vitamina, né? Pode ser falta de vitamina A. E aí, a hora que você toma aquele sucão, a mãe vai lá, faz uma laranjada e coloca no meio uma beterraba que tem bastante ferro, coloca uma couve, uma folha de couve no meio, que também tem bastante vitamina, tem ferro também, além de várias outras vitaminas. Coloca uma maçã no meio, ou coloca, sei lá, diversas coisas diferentes. A hora que se você acaba de tomar o suco, se você olhar no espelho, assim, olha antes e depois, você olha assim no fundo do olho, você vai ver que os vasos sanguíneos vão estar até mais vermelhinhos. Por quê? Porque vitaminas e sais minerais não sofrem digestão. Tem o que a gente chama de passe livre. São micromoléculas já. Então, conforme você mastiga, essas partículas já vão caindo na circulação, nos vasos sanguíneos da boca, ou até mesmo nos vasos do estômago, né? Vocês vão ver no próximo módulo que o estômago, além dele fazer a digestão das proteínas, ele também absorve uma quantidade de água, né? E aí, dentro da água estão mergulhados esses sais minerais, certo? E ele vai para o nosso corpo e vai regulando aquilo que não está funcionando direito. Às vezes você está com mal-estar, está com uma fraqueza, uma canseira, é falta de vitamina. Às vezes não é falta de uma energia. Tem gente que é até meio gordinho e sente uma fraqueza, um cansaço, e aí confunde com preguiça muitas vezes, e na verdade o que às vezes está faltando dentro do corpo dessa pessoa são vitaminas para regular, né? Então, as vitaminas são assim de extrema importância para saúde e manutenção do nosso corpo. Comer em poucas quantidades, né? Mas todos os dias. E as vitaminas não são também armazenadas, tá? O único armazenado aí são os energéticos, e os mistos, né? Que são os carboidratos e os lipídios. Proteínas, vitaminas e sais minerais não são armazenados pelo nosso corpo. Não temos uma reserva. Então, não adianta assim, eu vou ficar durante a semana, não vou comer verdura porque eu não gosto. Aí chega na quarta-feira, eu como um pé de alface inteiro. Adianta? Não, não adianta. O seu corpo vai retirar as vitaminas, os sais minerais que tem no alface que ele precisa, e o restante vai para o bolo fecal, e aí você vai eliminar pelas fezes, tá? Então, essas classificações e o quanto nós temos que ingerir são de extrema importância. É muito importante que vocês conheçam os alimentos e o quanto vocês precisam, né, comer para poder, né, ter uma boa qualidade de vida aí. Só para terminar essa parte, as proteínas, elas, quando crianças, precisam ser ingeridas com maior quantidade, porque vocês estão crescendo. Na fase adulta, eu tenho que ingerir, mas a quantidade pode ser bem menor, tá? Porque para que serve a proteína depois que a gente cresce, quando adulto? Para fazer a renovação das nossas células. Então, todos os dias morrem células da minha pele, precisam ser renovadas. A cada 120 dias morrem as minhas células do sangue, as hemácias, precisam ser renovadas. Cortei o braço, machuquei a perna, sei lá, fiz uma cirurgia. Então, essas células que precisam ser repostas, feitas aí a renovação delas, é feita pelas proteínas. Então, nunca podemos deixar de ingerir. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tranquilo? E aí eu coloquei os 4 tipos de digestão. Digestão é transformação fisioquímica, é uma transformação física e química que acontece
para fazer com que a molécula macro vira micro. E a gente já conversou sobre isso na aula passada, eu falei algumas coisas para vocês. E hoje nós vamos ver como que ela fica micro. O que que acontece para ela ficar micro, né? Quais são os produtos que entram em contato com esses alimentos que a gente acabou de ver, que torna, né, essas macromoléculas em micromoléculas para entrar dentro das nossas células. Os 4 tipos de digestão intracelular são aquela digestão dentro da célula. Os protozoários fazem essa digestão, né? Nos vacúolos entram a água, vai para os lisossomos, se quiser colocar aí. A intracelular é feita nos lisossomos. Além dos protozoários, nós temos os poríferos. Extracelular é tubo digestório. Eu coloquei uma flechona aí porque nós somos digestão extracelular. Então, a digestão começa na boca e termina no ânus. Esse tubo digestório vai fazer as micromoléculas, tá? Quando essa células, elas vão fazer outros processos, mas não vai entrar no lisossomo, vai entrar na mitocôndria para fazer respiração celular. Então, quando ele entra na mitocôndria para fazer respiração celular, quem digeriu aquela glicose? Quem formou aquela glicose? Foi o tubo digestório, tá? Então, a maioria dos invertebrados, além dos cordados. Quem são os cordados? Os protocordados, que nós temos o anfioxo, depois peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Todos eles têm tubo digestório. Extra e intracelular, a digestão tem um tubo digestório bem simples, mas ele não consegue fazer o processo da digestão toda. Ele termina essa digestão na célula. São esses 3, quinidários, plateumintos e moluscos, ok? Então, tirando esses 3, o resto dos invertebrados, e poríferos, né? O resto dos invertebrados tem respiração, digestão extracelular. E tem uma diferentona aí, que é a aranha. Ela tem uma digestão extracorpórea. É na própria presa. Então, na hora que ela aprisiona, né? Ela libera uma substância que ela tem na saliva. Ela injeta na presa e ocorre a digestão dentro da presa. Esse líquido que ela libera digere o animal. E aí ela só suga, como se fosse tomando um suco. E aí ela não precisa fazer essa digestão. É chamado de extracorpórea. É um caso diferente, ok? Alguma dúvida? Bate-papo. A aranha é sinistra, né? Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Não? Não. Então, vamos agora. Deixa eu abrir a digestão humana. Muito bem. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Mas vai dar tempo de eu falar tudo. Se não der tempo de eu falar tudo, eu termino na sexta-feira, que sexta-feira a aula é bem tranquilinha. É transfusões de sangue, e a gente já falou a maior parte na aula passada. Então, a digestão humana, módulo 34, frente 1, começa na boca e termina no ânus. Eu fiz o desenho aí do tubo digestório, coloquei em vermelhinho, tá, as glândulas que a gente chama de glândulas anexas. O alimento não passa dentro dessas glândulas, tá? Não vai passar dentro desses órgãos, ok? O alimento recebe líquidos desses locais, que é as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Mas o alimento não entra dentro do fígado, o alimento não entra dentro das glândulas salivares e não entra no pâncreas, tá?
Esses são os que nós chamamos de glândulas anexas. Ela vai fornecer líquidos e dentro desses líquidos vai ter uma excreta, né? Ou, em alguns casos, secreções, que são substâncias úteis, que tem dentro enzimas. Então, o que torna a digestão química é a presença de enzimas. E o que torna a digestão física é a alteração do alimento. Então, ele era um grão de arroz e ele virou um pedaço bem menor de arroz. Quando ele chega no estômago, ele vai receber outras enzimas, no intestino outras, e ele vai virar um bolo, ele vai virar como se parece um líquido, né? Vou falar um negócio meio esquisito agora, mas é importante falar, tá? Os nojentos aí tampam o ouvido. Vou falar só para os fortes, tá bom? Posso falar? A gente consegue ver muito bem quando não acontece o processo da digestão, quando a gente come alguma coisa que não fez bem e depois a gente põe para fora, a gente vomita, com vômito. E aí, quando você olha, não dá para não olhar, né? Você vê, às vezes, pedaços do alimento no vaso, né? E aí você consegue ver, às vezes, esse alimento em pedaços, e às vezes você consegue ver que nem tudo que você comeu, você pôs para fora. Ou às vezes fica um líquido meio diferente, uma parte mais esbranquiçada. Isso significa que alguns alimentos foram digeridos, outros ainda nem começaram o processo de digestão, né? E às vezes a gente consegue ver esses fragmentos no momento que a gente passa mal, né? Então, assim, a digestão, pessoal, às vezes a gente passa mal, às vezes a gente coloca o alimento para fora, não é porque o alimento está estragado ou porque não está legal, às vezes pode ser, mas em muitas vezes a gente a gente passa mal porque não mastiga bem os alimentos. Então, os dentes, eu não coloquei aí, porque eu quis frisar as enzimas, que é o mais importante de hoje. Mas, assim, os dentes, eles trituram os alimentos. Então, nós temos diversos tipos de dente, né? Modelos de dentes diferentes, né? Os dentes da frente são diferentes do lado, que é diferente do fundo. Por que eles são diferentes? Cada um tem uma função diferente, né? Um corta, outro rasga, o outro tritura. Então, no momento que a gente vai mastigar o alimento, nós precisamos mastigar muito bem mastigado. Por 2 motivos. Primeiro, que quando a macromolécula está pequena, a digestão ela acontece de uma forma muito melhor, muito mais tranquila. Não fica aquele alimento pesado no estômago, você passando mal, né? Fica mais fácil para as enzimas trabalharem na micromolécula, né? Então, você mastiga bem, mastiga bem, mastiga bem. E aí, quando você engole esse alimento bem mastigado, fica mais fácil das enzimas trabalhar. Segunda coisa mais importante de mastigar bem os alimentos é que a primeira enzima é liberada pelas glândulas salivares. Essa enzima está em azul aí, ó, coloquei o nome dela, pitialina ou amilase salivar. A amilase salivar, ela é uma enzima que ela quebra o carboidrato, o amido. Então, tudo que a gente come que é muito gostoso, né? Pão, macarrão, lasanha, nhoque, tudo, bolacha, tudo que é bem gostoso, a digestão começa na boca. Se eu mastigar bem aquele macarrão, aquele pão, a primeira quebra, a primeira enzima, ele já recebe na boca, tá? Então, por isso que a gente fala que a digestão começa na boca, porque já na boca o alimento recebe a primeira enzima, a primeira substância química para digerir carboidrato é a boca, tá?
E proteína? E se eu estiver comendo, por exemplo, um macarrão à bolonhesa? Então, eu estou mastigando bem o macarrão, né? Uma lasanha. E aí, no meio tem carne, tem umas carnes. E aí, eu vou mastigando, mastigando, mastigando. E eu vou engolir. A carne, a enzima, a pitialina não vai fazer efeito nenhum na carne. Mas quando ela chegar no estômago, essa carne já vai estar em partículas menores. Por quê? Porque você mastigou essa carne. E aí, a hora que ela chega no estômago, ela recebe a primeira enzima. Então, as proteínas começam a digestão no estômago. E o amido? Na boca. E a hora que o amido, o macarrão, chega no estômago, o que acontece com ele? Ele passa e vai continuar para frente. Os amidos, pessoal, não recebe nenhuma enzima dentro do estômago, tá? Então, assim, vocês vão perceber que ao longo do tubo digestório, ele vai recebendo aí, né, porções de enzimas, e essas enzimas vão, né, digerindo, fazendo a digestão aí de todo o alimento que nós estamos ingerindo, tá? Eu tô querendo abrir o bate-papo, porque eu achei que tinha pergunta, mas não tô conseguindo abrir. Que estranho. Agora foi. Não é pergunta, não. Então, pessoal, mastigou, pitialina, ou amilase salivar, vai fazer a digestão do carboidrato, vai passar para essa primeira porção, que é chamada de faringe. Na faringe, ela vai para um outro tubo chamado de esôfago. O esôfago empurra o alimento. Ele vai empurrando o alimento. Ele faz isso aqui, ó. Ele vai apertando o alimento. Esses movimentos são chamados de movimentos peristálticos. Então, o esôfago faz movimentos peristálticos, movimentos que empurram o alimento da faringe até ela chegar no estômago. Chegando aqui no estômago, as paredes do estômago vai secretar um suco chamado de suco gástrico. Esse suco gástrico é um suco ácido, o pH dele, ó, é 2. Olha só, Lívia, é neutra, tá? Já o suco gástrico tem um pH ácido. Por isso que queima o estômago. Por isso que quando você não tem nada no seu estômago, não comeu nada, aí você vai e põe um chiclete na boca e mastiga, 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 mastiga. Cada vez que você mastiga, você engole. Você engole, você engole, você engole. Cada vez que você engole e você mastiga, cada vez que você engole mastigando, seu cérebro entende, ele libera algumas substâncias químicas que faz com que o seu corpo comece a produzir, mandar mensagem para o tubo digestório. E aí o estômago começa a produzir suco gástrico. Só que o seu estômago está vazio. E aí esse suco gástrico começa a corroer as paredes do estômago. E aí dói o estômago. Então, cada vez que o estômago dói, quando ele está vazio, é porque o suco gástrico está corroendo esse estômago, tá? Porque você está mandando informação de que você está se alimentando. Ele é inteligente, nós que é meio lerdo, né, meio burro, faz coisa errada. Mas ele entende isso e aí ele começa a liberar o suco gástrico, ok? Esse suco gástrico, ele tem uma enzima chamada de pepsina. E a pepsina quebra proteína, tá? É a única coisa que o estômago faz. Olha só que interessante. Vocês acharam que o estômago faz todas as digestões, né? Pois é, não faz. O estômago, ele começa a digestão das proteínas. E ele nem consegue terminar. Ele só começa, tá? Não, mais ou menos, Matias. Essa da Pepsi é das... que tinha, né? A propaganda é da papilas gustativas. É um outro assunto também, tá? O que vai acontecer agora? Agora vai acontecer coisas impressionantes.
Quando esse alimento começa a sair do estômago, o suco gástrico é liberado quando a gente bebe água também? Depende. Se você só engolir a água, não. Mas se você, por exemplo, tá comendo alguma coisa, por isso que beber e comer não é legal. Se você estiver mastigando alguma coisa, né, almoçando, se estiver comendo, engolindo, e aí por cima da comida você coloca água, aí ele entende que é a mesma coisa. Agora, só beber água, não. A água tem passe livre. A água não, pelo contrário, a água ajuda todo o nosso corpo. Então, pode beber água sem problema nenhum. Não vai, o suco gástrico não vai ser liberado. A não ser que você esteja mastigando junto alguma outra coisa. Ou um chiclete, ou uma bolacha que você comeu e vai beber uma água em cima. Aí sim. Mas só a água, assim, pura, não. Não libera suco gástrico, não. Tá? O que vai acontecer? Agora vai começar as ações do fígado e do pâncreas, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu fiz aí 2 canaizinhos, um do fígado com a vesícula biliar, que tá em verde, e o pâncreas. O fígado, a vesícula biliar e o pâncreas têm uma ligação com essa parte do final do estômago e início do intestino. Essa primeira porção do intestino delgado tem o nome de duodeno. As secreções do fígado e as secreções do pâncreas vão cair no duodeno, nessa primeira porção do intestino delgado, tá? Então, o duodeno recebe 2 líquidos, 2 secreções. A secreção que vem do fígado é chamado de líquido biliar ou bile. A bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula. Esse líquido, ele tem uma substância que emulsiona gorduras. Age como se fosse um detergente. Então, esse líquido, a bile, não tem enzimas nenhuma, tá? Só que a hora que esse líquido cai numa porção de gordura, ele dá uma emulsionada na gordura. Eu não sei se vocês fazem isso, porque, né, a maior parte de vocês aí, muitos de vocês têm empregada, nem lava louça, mas alguns lavam. Então, assim, se você pegar uma panela que você acabou de fritar alguma coisa que tem óleo, e você colocar um pouquinho de detergente, vai dar uma separada assim no óleo. Então, é exatamente o que o líquido biliar faz nas gorduras. Ele dá uma separada, mas ele não quebra. Ele não chega a quebrar, ele só emulsiona, ele só dá uma separada. Só dá uma ajudada, mas ele não quebra, ele não tem enzima, tá? Além desse líquido, vai acabar aí no duodeno um outro líquido chamado de suco pancreático. O suco pancreático é produzido pelo pâncreas e ele tem 3 principais enzimas. Tem 2 outras que são de ácidos nucleicos, mas eu nem coloquei elas aí porque no vestibular não cobra isso, tá? As 3 enzimas que tem no suco pancreático é a amilase, a lipase e a tripsina. Ó, amilase salivar, o que quebra? Amido. Lipase vem de lipídios, vai quebrar gorduras, lipídios. Tripsina, ó, pepsina, tripsina, quebra proteína. Então, o amido começa a quebrar na boca, recebe a primeira enzima na boca. E a segunda enzima vai aparecer onde? No duodeno, pelo suco pancreático. A proteína começou a digestão no estômago, recebeu pepsina. Quando ela chega, essa proteína, no duodeno, ela vai receber a segunda enzima, chamada de tripsina. Então, assim, a digestão, pessoal, conforme vai passando no tubo digestório, ela vai acontecendo aos poucos, tá?
E o final da digestão vai acontecer onde? No intestino delgado. No intestino delgado, as paredes do intestino vai liberar, secretar o suco entérico, que é o último suco que tem várias enzimas. Coloquei todas elas aqui, ó. E aí ela vai quebrar o resto de toda carboidrato, de toda proteína, de todo lipídio que passou pelo tubo digestório. Água, sais minerais e vitaminas não sofrem ação de enzimas. Eu chamo que tem passe livre. Cai direto na corrente sanguínea e já vai nutrir as nossas células, ok? E o intestino grosso tem 3 funções. Absorver água, formar o bolo fecal e tem bactérias dentro dele que faz a nossa flora intestinal. Ajuda a manter o equilíbrio do nosso corpo contra agentes infecciosos, que podem entrar pelo tubo digestório ou pode entrar pelo ânus. E essas bactérias fazem todo o trabalho de nos proteger. Por isso que quando dá diarreia, o médico dá um remedinho para reconstruir a flora intestinal. Não podemos ficar sem. O Yakult tem lactobacilos vivos, são bactérias, para ajudar a flora intestinal. O meu tempo acabou. Se ficou alguma dúvida, na sexta-feira eu tiro, tá? Antes que o professor, não sei quem vai dar aula agora, eu não quero prejudicar a aula do próximo professor, tá? Mas deu para vocês entenderem todo o processo de digestão, né? E é importante que vocês entendam que a digestão é o processo para transformação física e química do alimento para ele ficar em moléculas menores para entrar dentro das nossas células. Tudo bem? Ok? Vocês já estão de folga? Oh, maravilha! Eu tenho aula no terceiro, agora, 11 horas. Mas que bom que eu não prejudiquei a aula de ninguém. Gente, não esquece que hoje, se eu não me engano, é hoje a aula de matemática. Hoje? Então, daqui a pouco Vai ter vamos ver. reposição da aula de matemática. Ah, tem reposição. Isso aí. Então tá bom. Tudo bem, gente? Fala, Matias. Não, será isso mesmo Aí, para o Yuri, avisar o pessoal chegou. que hoje vai ter a reposição Ó, da aula. Yuri, ó. Eles já estavam tentando fugir já. Eu segurei eles para você. Ah, valeu, obrigado. Tô brincando. E Eles ó, falaram, não, professora, tem reposição de aula hoje do Yuri. Pessoal, fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Até sexta-feira, tá? E na sexta-feira, se ficou alguma dúvida, a gente termina, tá bom? Beijo. tchau, tchau, até. Tchau, Até. Sora. Valeu. Valeu. Fala aí, senhor. Bom. Matias.